Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio deste podcast Agora como Seres Imperfeitos. E hoje trago um convidado do lado masculino, que eu gosto muito de trazer, e acho que esta mudança dos seres imperfeitos também é para cada vez mais integrar um pouco de tudo e não estar só nas mães ou nas mulheres. Então tenho aqui comigo o Flávio. Olá, Flávio. Olá, Seja muito bem-vindo. Eu sei que isto é estranho de voltar a dizer olá depois de estarmos a falar em off. Já falámos não sei quanto tempo. E de repente, olá, estás bem? Então, Flávio, seja muito bem-vindo. Obrigada por estares aqui. Já tivemos imensas vezes para poder gravar. Finalmente estamos aqui. Tenho a certeza que vai ser no momento certo. E pronto, e tinha que ser agora. E olha, vou-te começar por perguntar aquela pergunta assim, pronto, básica, mas para começarmos aqui a nossa conversa, que é: quem és tu? O que é que tu queres dizer sobre ti? Para as pessoas te conhecerem um bocadinho, que estão lá, que estão-nos a escutar. Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um privilégio, uma honra estar aqui. E também estou assim um bocado ansioso e expectante, mas acredito que vai ser uma boa conversa, sim. Sim. E sim, também acho que é o tempo certo. Realmente tivemos assim algumas questões até conseguirmos, mas sim, também acredito que é o tempo certo e que é hoje. Pá, não sei o que dizer sobre mim. Boa, isso também é bom. Não sei olha, se calhar identifico-me com isso, seres imperfeitos. Boa. E porquê? Porquê é que te identificas com essa parte? Sei lá, pela imperfeição que eu tenho em mim também. E porque nós somos. Acredito que somos seres imperfeitos, mas isso tem assim algo de perfeito, tem a sua magia. E estar bem com isso, acho que para já é um processo acho que nós estamos mesmo neste processo, e se calhar o nosso processo é mesmo perceber que somos esses seres imperfeitos e estar bem com isso. Acredito muito nisso. Se calhar começava por aí. Acredito muito nisso. E como é que tem sido esse teu processo de aceitação da tua imperfeição? Em que momento é que tu estás da tua vida? Opa, estas perguntas logo assim. Sabes que é logo assim. Olha, por acaso acho que estou numa fase de muita consciência, numa fase lá está, dessa aceitação, de aceitar isso, com mudanças, com projetos a acontecer, muito de olhar para dentro, aquela questão das nossas viagens interiores, de me conhecer. E comecei a fazer também terapia recentemente, mais precisamente arte psicoterapia, com a SPAT, com a Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, através deles, e está a ser brutal. Tenho percebido que afinal, mesmo eu, esta pessoa que se considera em desconstrução há algum tempo, também não percebo que não estava a mergulhar tanto como eu achava que estava. E percebo que, pelo menos para mim, da forma como eu vejo, acho que não é assim com toda a gente, mas para mim, acho que é um caminho que, quando nós entramos nesta viagem, nesta procura, não é possível fazer totalmente sozinho. Eu acho que não é possível fazer, ou pelo menos chegares àquilo que tu procuras, ou à tua essência, não é? Que é basicamente isso, sozinho. Eu sei que há pessoas que pensam diferente e que vão fazendo, e está tudo bem com isso, mas para mim, da maneira como eu vejo, acho que ter este apoio, porque ajuda-te a pensar em coisas que tu não pensarias sozinho. E para mim, eu antes pensava que já estava a fazer um processo e era profundo e etc. Sei bem esse sentimento. Mas depois tenho Olha, percebido que eu também acho que não. Eu acho que também, a minha opinião é que também nem sempre conseguimos fazer sozinhos. Acho que há momentos para tudo. Acho que há momentos que também é importante, porque já passei pela fase de procurar tanto e fazer tanta coisa que de repente há um momento que tu não sais daquilo, não é? Porque fazes os processos e fazes terapia e fazes retiros e fazes não sei o quê, e depois mergulhas ali e não tens um tempo de integração. Então acho que às vezes também há momentos que precisamos de estar nós, não é? A fazer as nossas integrações.
Mas sinto que isso é muito importante, até porque eu não acredito que o caminho tenha que ser feito sozinho, porque às vezes é muito solitário, não é? Quando estás a mergulhar e a fazer as tuas coisas, é muito solitário não ter um apoio, uma sustentação. E eu acho muito importante estares a falar nisso, até estávamos a falar disso em off, porque eu sinto que ainda é muito tabu estas questões de procurar psicoterapia, de procurar terapia, seja de casal, seja individual, seja para os filhos, Sim. seja para tudo. Ainda é aqui um grande tabu, porque parece que temos que... primeiro porque se calhar mostramos a nossa vulnerabilidade, não é? Mostrar, ok, eu também preciso, não é? Eu também preciso de ajuda. E depois porque ainda é este lugar que parece que tu tens que estar mesmo muito mal ou muito louco para procurar uma ajuda. E nós estávamos a falar disso, não é? Porque que eu acho que é tão normal tu dizeres que vais fazer um check-up à médica e ver se o teu corpo está bem, mas não podes fazer um check-up mental quando a tua mente é aquilo que de mais poderoso nós temos, não é? E se ela não está bem, o nosso corpo não vai estar, de certeza. Sim. E o que é que te levou a procurar? Qual foi esse momento que tu disseste, olha, preciso de ajuda? Olha, pegando aqui só nisto que estavas a dizer, esta parte do corpo e da mente, se a nossa mente não estiver bem, o corpo não vai estar. Este tem sido um dos insights que eu tenho tido também, e também em conversa com amigos que estão a fazer, também estão num processo, depois isto acaba por ser giro, porque as energias cruzam-se e falamos. Claro. E o insight que que o corpo e a mente estão alinhados e que nós sentimos muito com o corpo as coisas que se passam na nossa cabeça. Quando nós não estamos bem, o corpo manifesta-se de alguma maneira, e quando estamos bem, o corpo também parece que tem outra energia. Isto tem sido uma coisa clara, foi um insight que eu tive e que tenho tido recentemente. Mas em relação à procura, para mim já começou há algum tempo. Eu sempre tive um bocado quando digo sempre, há muitos anos, quase desde a adolescência, que eu me lembro de já ter um bocado esta ideia de querer ser melhor e procurar o desenvolvimento pessoal. Não sabia que se chamava assim na altura, Claro. não era óbvio, não era claro para mim, mas sei lá, pelo menos há cerca de 10 anos mais ou menos que o meu crescimento pessoal é propositado, é consciente, no sentido de eu quero ser melhor pessoa, há áreas que eu quero desenvolver e isso tem sido consciente e procuro. Pronto. Mas bateu-me forte quando comecei a ter consciência mais da questão da parentalidade, da minha relação primeiro com o meu filho mais velho, depois entretanto fui pai novamente e isso... e já com alguma consciência já me trouxe outras ideias e tem sido uma descoberta do meu processo de pai, homem, pessoa, e isso tem mexido muito comigo e então eu tenho procurado ser cada vez melhor pessoa para poder ser melhor pai e poder também servir melhor, digamos assim. Então é isto, pai, homem, pessoa e perceber o pai que eu era e que não me identificava. Mais do que isso, a relação que eu tinha com os meus filhos e com a qual que eu não gostava, que queria criar uma relação diferente, que era muito o espelho da relação que eu já tinha principalmente com o meu pai, mas com os meus pais em geral. Eu senti padrões, não é? Sim, exatamente, é isso mesmo. Eu ia dizer replicar, eu replicava comportamentos e educação de uma forma Que te disseram. sim, que me disseram. E chegou ali uma altura que eu percebi, ok, não é isto, eu não quero isto. Por esta razão simples, não é esta a relação que eu quero ter com o meu filho. Na altura. E pronto, isto começou a mexer comigo e eu comecei a procurar diferente. E tem sido uma viagem, não é? Sabes, Flávio, eu fico mesmo assim, o meu coração até vibra de te ouvir falar, porque esta tem sido uma das minhas grandes missões, não é? Desde que comecei o meu projeto, este lugar de quando tu te conheces melhor e quando tu te curas e quando tu te... Não é? Quando tu queres descobrir e perceber de onde é que vêm esses padrões, e que eu sinto que começa nesse questionamento, não é? Será que isto é mesmo meu ou será que isto foi o que me fizeram e eu só estou a replicar, não é? Tu vais influenciar depois tudo à tua volta, incluindo
a educação dos teus filhos, e eu acredito que a nova geração é a nossa nova geração, não é? Quem vai ficar é quem vai cuidar das coisas, e nós precisamos realmente de uma mudança no mundo, não é? Seja para uma maior presença, um maior cuidado da natureza, do planeta, enfim, toquem montes de coisas. E é maravilhoso ouvir-te falar, porque tem sido um tema muito de mulheres, não é? De mães, ao longo dos tempos, não é? Este lugar claro, e a mãe, como é engravida, que tem o bebê, sempre teve esse maior foco e se calhar essa maior à vontade, não é? Para entrar nestas questões de se transformar, e da mãe que é, e etc. E é tão maravilhoso cada vez mais ver este equilíbrio em que já não é uma coisa da mãe ou da mulher, é uma coisa do mundo, é uma coisa onde cada pessoa quer ser melhor, e começar a ver homens, e tenho conhecido imensos, felizmente, que começam nesta busca e que falam sobre isso, principalmente que falam, porque provavelmente já haveria muita gente a questionar-se, mas ainda havia muito pouca gente a falar sobre isso. E isso faz-me ficar mesmo, sabes, às vezes até me faz sentir mesmo de que fogo, o mundo está mesmo a mudar. O mundo está mesmo a mudar, seja por todos estarmos nesta busca, seja por também estas crianças que estão agora a crescer, já vão ter um lugar diferente, mesmo que não acertemos em tudo, não vamos acertar, já vão ter, exato, já vão ter também esse exemplo eu costumo dizer que não peço para a minha filha não ter traumas, porque eu sei que ela vai ter, algum dia ela vai dizer que a mãe fez, ou a mãe disse, ou eu acho que acaba sempre por, nós não acertamos em tudo, mas que ela consiga ter a capacidade de olhar para ela, de se questionar, sabes? Porque isso é que é importante, porque independentemente do que eu lhe vá passar, um dia ela tem que se questionar se é aquilo que ela acredita ou não. Então fico mesmo emocionada, sabes? De ver que nós estamos mesmo nesse mundo de nos questionarmos essencialmente, sabes? Sim, eu concordo contigo, e sim, há cada vez mais homens, e nós conhecemos, também temos alguns amigos em comum que estão no processo, e é bom ouvir, principalmente esta questão de dar a cara, dar a voz. Exatamente. Porque há muitos homens que o fazem. Fazem-no em silêncio e fazem-no para a sua família, e estão a fazer bem, mas acham que isso é suficiente, e em certa medida poderia ser, mas acho que o mundo precisa de um impacto maior para a transformação, e nesse sentido nós precisamos mesmo de dar essa voz, de aparecer, de dizer aquilo que somos, não nos escondermos. Olha, e isto também não é um desafio que é só dos homens, também acontece com as mulheres. Eu uma vez li um post teu em que falavas sobre desafios que estavam relacionados com tu teres dúvida sobre de onde é que vem esta, sei lá, a tua... porque é que eu, Filipa, tenho voz, quem sou eu para poder dizer aquilo que eu penso, e às vezes é muito isto, e nós temos esta dúvida de quem é que eu sou para estar aqui agora a falar contigo e a querer poder passar alguma mensagem para alguém sobre será eu sou melhor do que alguém? Não é por aí. Mas eu queria fazer-te esta pergunta também. Então, como é que nós desconstruímos isso, e como é que nós olhamos para nós de forma a acharmos que temos esta possibilidade, podemos ser essa voz, essa luz, podemos passar isso? Olha, para mim é muito básico, que é onde eu volto sempre. E eu tenho uma coisa no projeto e nos meus programas, quem faz comigo sabe que eu estou sempre a dizer voltar ao simples, voltar ao simples. Quando eu tenho essas questões e essas dúvidas, eu acabo sempre por perceber que vai vir de alguma insegurança minha, não é? E muitas das vezes tem a ver com estas inseguranças de será que as pessoas vão compreender? Será que eu vou ser amada? Será que se eu disser alguma coisa que não concordam, não é? Acaba por vir sempre de um lugar de insegurança, porque quando tu estás seguro ou estás confiante, mesmo que ninguém te leia, tu não queres saber, não é? Tu estás a escrever aquilo. Então para mim tem sempre a ver com este lugar, e olha, eu tenho tatuado, a minha filha já sabe, o que vem do coração não falha, é o meu mantra,
que me foi sussurrado, que é eu voltar sempre à minha base de me perguntar de onde é que isto vem? De onde é que isto vem? Eu quero transmitir isto porque eu quero ser melhor, porque eu quero mostrar às pessoas que eu sou a maior, ou isto vem porque eu sinto que eu quero falar disto, que isto está no meu coração, está na minha alma, está no... E quando eu volto a esse lugar é muito fácil de responder a isso, que é, chegas ao momento que, como eu já cheguei, de olha, mesmo que ninguém leia, ou mesmo que uma pessoa leia e sim, e se toque, isto vem do meu coração. E isso para mim é a base de tudo. É de onde é que vem? Se isto vem de um lugar onde é uma missão, vem do meu coração e me emociona a falar, eu sinto que pode ajudar, ou que vem dessa missão de, olha, mesmo que alguém leia e que não se sinta sozinho, para mim já está. É isso. Eu sinto o mesmo, e essa frase, agora ver, quase que me fica arrepiado. Ontem estava a falar com uma amiga, perguntou-me, eu tinha dito que vinha cá, e ela diz, como é que tu estás? E estás nervoso? Eu disse, olha, por acaso não estou. Estranho, não estou. Eu às vezes fico no início, mas não estou. E foi aquilo que eu disse há pouco sobre estar às escuras. Sim. Estou um bocado às escuras, nós não falámos nada sobre como é que iria ser, mas eu estou... Mas sinceramente eu estou a confiar na minha intenção, que é muito isto. Eu sei que aquilo que eu vou falar tem a ver com a minha experiência, é verdadeiro e vem do coração, então a partir daí eu vou estar tranquilo. É mais ou menos isso, mesmo que no início possa ou estar um bocado mais ansioso, ou estar nervoso, ou porque alguma palavra sai mal, mas eu sei que a minha intenção é boa, e a partir daí eu estou tranquilo. Então é isso que às vezes nós estamos nisto, e aquilo que eu queria trazer com esta ideia, e um bocado esta pergunta a ouvir-te também, era isso, é que principalmente para os homens que não fazem tanto e que acham que não é importante, a voz deles é mesmo importante. E não só fazer para a sua família, mas não ter problemas em assumir que o fazem também publicamente. Às vezes nós dizemos, mas eu não tenho que estar a provar nada a ninguém. É verdade, não tens que o fazer, não vais fazer de propósito só para mostrar ou para dizer, não, mas se sentires que pode ser importante em termos de partilha para outra pessoa, para outro homem que possa estar com esta questão, com esta dúvida, porque nas partilhas nós criamos pontos, nós percebemos que não somos só nós a ter estes pensamentos, que não somos só nós a ter estes questionamentos, que não somos só nós a ter dúvidas sobre se somos perfeitos ou imperfeitos, e é lindo quando nós partilhamos e percebemos que existe outra pessoa que afinal identifica-se com isto. Eu digo sempre, para mim a partilha é extremamente curadora, e eu acho que é curadora para ambos os lados. É curadora para quem conta, para quem partilha, porque eu acho que cada vez que tu partilhas a tua história, pelo menos isso acontece-me, cada vez que eu partilho algo meu, ou eu tenho insights, ou as coisas acontecem, ou eu curo mais um pedacinho a contar aquela parte, não é? Quando tu contas já não é sempre a mesma coisa. E para quem escuta, não é? Porque muitas das vezes para quem escuta, eu já tive pessoas a escutar o podcast que às vezes no mesmo podcast, uma identificou-se com aquela parte no mesmo episódio, a outra no outro, e houve qualquer coisa que tocou e que aquela pessoa se inspirou ou se percebeu também da sua história, e isso para mim é extremamente curador. Eu costumo dizer que eu acho que a nossa história, ela nunca é só nossa. Nunca é só nossa, tal como a nossa cura também nunca é só nossa, porque quando eu curo algo, a minha filha também é influenciada, os meus pais, o meu marido, portanto a cura nunca é só nossa e a história também nunca é só nossa. Então eu acho que nós estamos numa fase do mundo que é mesmo importante a partilha para nos chegarmos mais também, né? E a partilha traz realidade, traz vida real, sabes? Já não é tipo uma coisa que eu estou a dizer, é a minha experiência, é a minha história, e é isso que toca às pessoas. Sim, e estamos num contexto agora muito especial, não é? Nós estávamos a falar há pouco sobre como é que estamos a viver neste momento. Perguntas-te como é que estão a ser os teus processos. É assim, se não for nesta altura, não é? Nesta altura de desafio, em que estamos todos a mudar e temos uma oportunidade de pensar que mudanças é que
que queremos que sejam, que fiquem. Quando é que vamos fazer isso? Claro. Agora mais do que nunca é importante olhar para dentro, perceber o contexto em que estamos, o que está a acontecer fora e o que está a acontecer dentro, e trabalharmos em nós para conseguirmos transformar. Sim, e a esta mudança sociedade. começa a nós, não é? Sim, Começa na nossa casa, começa nos nossos filhos. Sim. Olha, e tu, antes de estarmos aqui em off, estavas-me a falar, que eu não sabia, que tu foste pai super cedo pela primeira vez, aos 22 anos. Sim. Sabe, eu até respiro fundo, porque sabes porque é que eu respiro? Não porque não é? Porque já conheci várias pessoas que foram, umas até mais cedo, não é? Mas é agora que sou mãe, não é? Saber a intensidade que é ter um filho, apesar de, pronto, se calhar a consciência não é a mesma, mas como é que é ser pai aos 22 anos? Olha, Tu já tinhas este lugar de querer-te perceber? Ou não, pronto, é isso, não tinha. Eu quase que acho que devia ser proibido. ser pai tão cedo? Pá, sim, porque nós somos muito inconscientes, e é E preciso. estamos na idade disso, não é? Também. Sim, estamos na idade disso. E esta frase saiu-me, quase que devia ser proibido. Claro que depois tinha que pensar um pouco mais sobre isso, mas eu sei que ser pai consciente é determinante. É determinante. Tanto por isso, eu fiz a formação de parentalidade consciente com a Miquela, fiz com. Sim, com o Rafa. Sim, fiz com o Rafa. E é diferente seres um pai consciente de ter um filho. Não é? Tu tens um filho, mas só és pai realmente quando és consciente. E não quer dizer que precises de tirar cursos para isso, não é? Mas a questão é, eu aos 22 anos eu sabia, sei lá, se calhar 5% do que sei hoje sobre o que é ser pai, e não sei tudo. Ou até sobre ti, não é? Ou porque sobre vezes... mim. Porque às vezes é muito mais para aí, não é? É muito mais sobre nós do que até sobre os nossos filhos. E quando eu digo que sabia muito pouco sobre ser pai, é precisamente isso, é perceber que as grandes questões que nós temos como pais não têm a ver com os nossos filhos, têm a ver connosco. Sem dúvida. Principalmente. E eu não acho que nós tenhamos maturidade suficiente para perceber isso. Claro. Não temos um conhecimento de nós tão intenso e profundo para podermos também ser os pais que o mundo precisa que nós sejamos, que as nossas crianças precisam que nós sejamos. E isto não quer dizer que ser pai tem que ser pesado, ou não é isso. Ser pai torna-se mais leve se Mas tu tiveres é uma grande consciência. missão, não é? Sim, é uma missão, é importante. Tu estás a trazer pessoas, seres humanos, não é? Claro. Que vão estar em relação uns com os outros e que precisam de saber como estar em relação uns com os outros. E se tu não souberes como é que deves estar em relação também, Exato. que é a base quase da parentalidade consciente, é como é que tu estás em relação com o teu filho, com o mundo, contigo. Claro. É muito importante. E por isso não acho que aos 22 anos eu não sabia isso. E há pouco também estava a dizer, tem óbvio que eu entretanto depois tive um filho mais tarde. O Rafael tem 4 anos, o Ivan tem 17, vai fazer 18. Uau. E o Rafael tem 4. E mesmo desde o Rafael até agora, que foi há 4 anos, eu noto uma grande diferença em mim como pessoa, como ser humano, as mudanças e aquilo que eu também já aprendi com ele e na relação. Por isso, imagina como é que era aos meus 22. E agora, sei lá, já passou esse tempo todo e agora com a tua consciência, quando tu olhas assim para trás, eu acredito que os nossos filhos têm sempre uma missão também connosco, não é? Eles escolheram-nos e acredito que são sempre grandes mestres. Hoje, olhando para trás, qual é que tu achas que foi essa missão do teu primeiro filho de vir nessa altura? Se tu olhares assim, fizeres assim aquela retrospectiva. Não sei, quer dizer, se calhar sei um bocadinho sei, mas o que eu aprendi essencialmente, olha, nós temos a oportunidade de mudar. Claro. Pronto. Essa é uma das primeiras coisas, porque quando eu fui pai nessa altura, o que eu era como pai era tudo o que eu tinha aprendido
de uma educação que é tradicional, que é machista e que é patriarcal e que coloca o homem no centro do universo e que empodera o homem e que prepara as pessoas para um mundo capitalista e os homens no centro disso. E que nos ensina que os homens não podem ter sentimentos, que não podem ter relações íntimas, que não podem ter afeto, que os pais não podem ter afeto, uma relação de afeto com os filhos, porque senão não conseguem controlar. Exato, Né? e ser o homem da casa. Sim, né? ser o homem da casa. Se tu és vulnerável, não te permite ser vulnerável, Claro. como é que é possível? Como é que eu vou ser vulnerável com o meu filho? E ensinar-lhe e depois poder ensinar-lhe coisas, não é? Ensinar coisas. Não é possível. E eu aprendi isto. E a relação que eu criei com o Ivan inicialmente foi muito isso. Ele morou com a mãe até aos 11 anos. Eu tive uma relação, era uma relação anterior, e que terminou quando ele tinha quase 4. Entre os 4 e os 11 viveu com a mãe. E só quando ele veio morar comigo aos 11 anos é que eu percebi que isto acontecia. Porque a nossa relação era muito... Eu era quase o disciplinador, era o que ralhava quando as notas não eram boas, quando se portava mal. E quando ele veio morar comigo, eu percebi que a nossa relação era muito baseada nisso, e que ele quase que tinha... É um respeito mais pelo medo. Exato. Não era o amor, o afeto. E eu já tinha muita consciência, sempre fui muito afetuoso, sempre fui muito conectado com as pessoas em geral, mas não era como o filho. Uau. Vê lá como é que as coisas ficam, não é? Sim. Na nossa raiz, não é? Sim, e ali foi quando tive o wake-up call e pensei, não, eu não quero isto, não é esta relação que eu quero criar. E foi aí que comecei a pensar, a aprender coisas diferentes, a interessar-me pela educação diferente e a fazer... Portanto, isto, ele tinha 11, agora está a fazer os 18, portanto, durante este período... E conseguiste alterar essa... Sim, tenho conseguido, ainda é um processo, mas, claro, mas há uma grande diferença, mesmo na minha relação com ele, hoje em dia já é diferente. Olhares para o teu filho como igual é completamente diferente de olhares numa lógica de superioridade, olhar para ele como uma pessoa, como nós aprendemos que é diferente, não é? Como é que o nosso filho pode ter uma opinião? Quem é que sabe? Quem é que manda cá em casa? Somos nós. É a ideia de que é o pai, principalmente, até mais do que a mãe. Sim. Era assim, não é agora, pelo menos não deveria ser, mas fui aprendendo também muito, porque também tive uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, que foi a mãe do Rafael, a Marlene. E mesmo ainda com o Ivan, foi um pouco ela que me despertou essa consciência. Dizia-me, ele era muito pequenino e dizia-me para brincar com ele, e eu primeiro achava que os pais não brincavam com os filhos as crianças brincavam entre elas, os pais estão ali como supervisão. Exato. Mas brincar com o teu filho não era uma coisa que fosse natural, porque eu não tive isso, o meu pai não brincava comigo, eu ia para a rua e pronto. E depois até... hoje eu sei que não sabia o que era a minha criança interior, já conheço a expressão, e ela não estava preparada para sair e brincar, então eu não sabia brincar com ele. Pronto, e tenho aprendido, e hoje em dia é diferente com o Rafael, mas há muito mais essa dinâmica, esse respeito, o olhar para quem ele é, para a pessoa, e acredito que hoje em dia que a educação é a nossa, para com os nossos filhos, deve ser fazer com que eles possam ser livres, que eles possam ser independentes, criar a sua... porque eles já têm a personalidade deles definida quando nascem, e nós normalmente com a educação que estamos a tentar dar estragamos isso, e o que tenho percebido é que é precisamente o contrário. Aquilo que devemos fazer é permitir, dar-lhes liberdade para que eles possam ser quem querem ser. Que é um grande desafio, não é? Sim, que é um grande agora desafio. Agora estava-me a lembrar de que o Rafa escreveu um post ontem ou assim, que falava desta parte que ele tem dois pais, não é? O pai inconsciente e o pai consciente, não é? Porque nós
por exemplo, para mim, não é? Eu não consigo estar sempre na mãe consciente, não é? Eu não consigo estar sempre na mãe que está a perceber os padrões, não é? Acabo por cair muitas vezes, não é? E que também faz parte. Eu estava-te a ouvir e a pensar, realmente a chave de muitas coisas é mesmo a vulnerabilidade, não é? É preciso ter uma grande capacidade de aceitar a vulnerabilidade para que tu possas fazer esse processo, não é? Assumir que erras, assumir que tens padrões, assumir que queres mudar, não é? Tem tudo a ver com este lugar de eu conseguir assumir esta minha vulnerabilidade, que eu não sou sempre a que sei, que eu não sou sempre a que consigo, não é? Mesmo, por exemplo, neste caminho de desenvolvimento pessoal e de querer ser melhor, eu caio muitas vezes, não é? Quantas vezes eu olho e ainda penso, fogo, ainda estou a cair nos mesmos padrões, ainda estou a fazer exatamente como fizeram comigo, não é? E que às vezes é tão automático. Sim. E que é preciso uma grande capacidade de presença e de estar para tu conseguires manter, não é? O lugar de estar sempre consciente. Não é? Sim. Não. Como é que fazemos isso? De estar sempre consciente. Sim, como é que... Olha, eu não sei se alguma vez nós vamos conseguir estar sempre. Sim, não Acho diria que sempre, mas... sim, mas para mim tem a ver com aquilo que hoje em dia é cada vez mais difícil, que é o estar presente, não é? O parar. Porque se tu só te consegues observar, não é? Tu só consegues ter consciência de ti quando tu estás presente, não é? Sim. Se tu não estás nada presente no momento e estás em piloto automático, tu não te consegues observar. Às vezes observas depois, mas já aconteceu. Sim. Então, e isso para mim é um grande desafio de hoje em dia. Nós vivemos num mundo tão acelerado que o mais difícil é desacelerar, não é? É estar presente, não só pelas questões externas, não é? Como, e tu hoje tens tudo, não é? É a TV, é telefone, é computador, é, não sei, é tanta coisa, não é? Que tu para te manteres presente é realmente um grande trabalho. Isso para mim é o meu grande desafio. Sim, também é o meu. Também é o meu. É mindfulness, não é? Exato. Pronto, a palavra parece muito fancy e assim, mas é isso, é estar no momento presente. Sim. Como é que no nosso dia a dia nós conseguimos viver de forma a que em cada momento estejamos mesmo lá, não estejamos a fazer algo a pensar no que vamos fazer a seguir. Claro. E isso é possível fazer se te obrigar assim, a todos os dias tirar esses momentos para ti, a perceberes a importância que isso tem e o impacto que isso tem para ti e para quem te rodeia, porque se tu te relacionares bem contigo e conseguires olhar para ti, tu vais te relacionar também melhor com os que estão à tua volta. E isto é muito, parece que é muito bonito a dizer, mas quem vai fazendo percebe que são muito mais do que palavras. E isso também foi uma grande aprendizagem que tive neste processo com a parentalidade consciente. Que, por exemplo, quando tiramos a formação, nós tivemos que fazer os exercícios que fizemos para isso. Eu não sei se depois, ao ouvirem, vejo estou aqui a fazer alguma inconfidência, mas nós fazíamos exercício dos 21 dias, por exemplo, de mindfulness, e teve um impacto enorme. Claro. Aqueles 21 dias seguidos a estares presente para ti, sempre. Pá, é uma diferença brutal, porque tu parece que estás num equilíbrio. Não quer dizer que estás sempre a 100%, mas entras ali num equilíbrio de pensar, de te dar aquele espaço entre o estímulo e a resposta, como o Viktor Frankl fala, não é? No livro O Homem com Sentido, em que existe esta reflexão sobre como é que nós reagimos àquilo que nos vem de fora. E nós vamos reagir o melhor possível se soubermos bem aquilo que temos dentro. Claro. Pois, só que aqui entra os seres imperfeitos para mim, que é somos humanos, né? Sim. E evoluir neste nosso nível de consciência, porque o difícil não é evoluir, o difícil é mantê-lo, não é? Mantê-lo sempre constante, não é? Porque nós podemos tocar várias vezes em níveis de consciência mais elevados, eu trabalho isso com o Enneagrama,
tu tocas muitas das vezes, não é? Basta estares num momento mais presente a olhar para o teu filho e tu sentes-te ali naquele lugar onde tu sentes essa conexão, não é? Com algo maior, mas manter isso é difícil, não é? Dá trabalho, é um trabalho diário, se calhar, para a vida toda. E para mim foi muito importante na minha história, na minha experiência, eu aceitar que eu vou continuar a errar. Que isso é, para mim, é dado adquirido. Tu vais falhar, tu vais cair, tu vais errar como mãe, tu vais tropeçar muitas vezes, porque na verdade também é com isso que tu vais evoluindo também, não é? Se não houver esses momentos, tu não tens onde evoluir, não é? Por isso para mim os X imperfeitos vem daí, que é se eu já sou perfeita, então eu já não tenho mais nada para evoluir, eu não me abro à evolução. Quando eu me aceito como ser imperfeito, eu sei que eu tenho coisas para evoluir diariamente. E isso é importante, eu acho que isso tira um grande peso dos ombros, porque quando tu começas esse trabalho, tu sentes, ok, se eu já sei isto tudo, como é que eu continuo a errar? Como é que eu continuo a fazer estas coisas? Como é que eu continuo a tratar a minha filha assim? E a verdade é que continuas porque és humana, porque vais continuar, porque tens arestas para limar, porque és um ser em evolução constante. Para mim o mais importante tem a ver com isto que estamos a falar, com esta vulnerabilidade de eu erro e eu também sei pedir desculpa à minha filha, sabes? De mostrar-lhe que um dia ela também pode errar e ela também pode pedir desculpa, de eu também assumir, de eu encarar as coisas, de eu falar isso com ela à medida, não é? Que ela vai crescendo. Isso para mim é o mais importante. Sim, sabes? sim. Eu estou aqui a falar e também não quero passar a ideia de que é fácil e que já estou todo resolvido. Claro. Nada disso, muito longe disso. Mas o que eu acho é que esta ideia, há um conceito, uma ideia que eu gosto muito, que é a nossa casa emocional. Quando nós estamos assim em consciência, nós percebemos que vamos errar, tudo bem, vai acontecer, mas se estivermos a fazer este exercício e se estivermos com esta ideia de que é um momento, não somos nós vamos saber onde voltar. Vamos saber voltar àquele sítio onde estamos regulados, se praticarmos regularmente a questão do mindfulness, de olhar para dentro, nós vamos conseguir voltar. Pois lá está, depois a vulnerabilidade e o erro fazendo parte, há sempre uma oportunidade para nós voltarmos. Não é estanque, não é? Tu erras com o teu filho, e esta também foi uma das coisas que tem sido decisiva, por exemplo, na minha relação com o meu filho mais velho, principalmente, que é eu pedi-lhe desculpa de muitas das coisas que eu sei que fiz errado no passado. E a nossa relação transformou-se a partir do momento em que eu percebi que, porque eu por exemplo, achava que o meu pai era perfeito e tinha sempre razão, não é? Eu cresci com isso, e eu passava isso também para o meu filho, que eu é que tenho sempre razão, eu é que sei tudo. E a partir do momento que eu comecei a falar com ele de forma mais vulnerável, a pedir-lhe desculpa quando errava e a dizer eu não sei as respostas todas, ou em determinados momentos, quando estávamos a ter algumas conversas e eu dizia-lhe: olha, eu estou a sentir isto. Começava assim: eu estou a sentir isto e eu tenho medo. Eu não, por exemplo, a questão do brinco foi uma coisa durante muito tempo. Ele agora tem brinco e ficou lindo. Eu adorei quando ele colocou, mas eu andei durante anos com uma coisa aqui na cabeça que ele queria colocar e eu estava assim na dúvida sobre se era certo ou não, né? sobre se era certo naquele sentido, como é que a sociedade vai olhar para ele também. E também ainda um bocado aquela coisa, inicialmente, antes deste processo, aquela questão mais machista, isso, pronto, porque fomos educados assim, sim, né? Porque ouvíamos essas coisas, assim, né? Quem tinha brincos, tatuagens, enfim. Sim, e é muito engraçado, porque depois eu tenho amigos com brinco e é tranquilo. Exato. Não é? E tenho os melhores amigos que usam, e eu estou perfeitamente tranquilo com isso. E depois, quando era o meu filho, ficava ali com aquela Exato. Ainda estava lá dúvida, qualquer sim, coisa. estava ali qualquer coisa. E agora,
agora pronto, essa parte, por exemplo, está resolvida, mas nós ficamos com essas dúvidas e é importante nessa parte da vulnerabilidade tu dizeres, olha, eu sinto isto em relação a esta situação e eu não tenho certeza sobre o que fazer. Aqui vou precisar da tua ajuda, da tua compreensão, como tu farias se estivesse a falar com um teu amigo, não é? Num momento de vulnerabilidade. Porquê que não fazemos isso com os nossos filhos? Porquê que não assumimos isso? Isso mudou, a minha relação com ele mudou também quando comecei a fazer isso. Claro. E continua a ser um processo, porque há muitas, nós falamos dos traumas há bocado e há muitas coisas que ficaram, claro, e que vai levar o seu tempo também. E ele já fala disso contigo? Ele não é muito de falar, ele não é tão extrovertido, mas cada vez fala mais, sim, cada vez consegue abrir-se mais, exprimir mais, sim. E também precisa desse espaço. Claro, sim, do tempo dele. Uhum. Sim, também 17, 18 anos também. Sim, mas uma das coisas, eu hoje em dia falo sobre estas questões e uma das razões, falávamos da missão e do propósito, e uma das razões é isso, é quebrar o ciclo com os meus filhos. Eu decidi que eu quero ser a última pessoa com perpetuar isso, a perpetuar isso. E eu isso digo ao Ivan, por exemplo, claramente. Eu falo sobre isto contigo porque eu não quero que tu repitas as mesmas coisas que eu fiz. E pelo menos aos poucos isto vai ficando. Sim, vai ficando. Com o Rafael já se sente as coisas de maneira diferente. Claro. O Rafael sabe as cores das emoções e ele já diz: que cor que estás agora, filho? E ele diz: se estiver alegre, ele diz para o amarelo. Ele já vai exprimindo quando está triste. Ele vai dizendo se estou azul, se está mais com raiva, e vai dizendo, ele diz, e às vezes até mas estás azul, estás com medo. Não é, pai. Tipo, então é muito giro, porque de certeza que vai ser diferente, não é? Claro. E há muita esperança agora nestas novas gerações. E mais uma vez é o que eu digo, e o Ivan acabou por ter também a sua missão, o seu papel. Sim, contigo. Perguntavas há pouco. Não é? De também te veio preparar nesse lugar, e disseste, tiveste o wake-up call com ele, não é? Quando ele tinha 11 anos. Portanto, ele também já veio ter essa missão e essa preparação toda para que agora com o Rafael também já tenhas um lugar diferente. É muito giro, porque quando o Rafael nasceu, eu senti isso. Eu senti, ok, eu estou a receber uma oportunidade. Foi mesmo isso. Claro que depois existe toda uma série de coisas, não é? Eu ainda tenho que me desvincular um pouco da exigência que tenho muitas vezes sobre mim. Eu sei isso. Coloco às vezes algum peso porque procuro ser o pai perfeito que não era antes e que não vou e depois entramos no oposto, não é? Sim. Isso acontece muito quando não queremos repetir determinadas coisas que temos consciência que não foram boas. Depois muitas das vezes entramos no polo oposto. E o julgamento que fazemos, julgamos-nos, e também tenho que trabalhar a compaixão comigo, que é o mais importante. Sim, porque olho às vezes para trás e penso como é que eu pude fazer isto, e dói, ainda dói, e nessa altura lá está, é respirar fundo, foi um momento, não é quem eu sou, claro. E depois perdoar-me, que já está um processo muito feito, mas que há sempre os seus momentos, e ter autocompaixão também por nós nisso. E pronto, e perceber que erramos e somos os tais seres vulneráveis, ser vulnerável, sim, por aí. Trabalhar essas coisas. Então, e de onde é que surgiu o teu projeto dos Men Talks? Olha, os Men Talks surgiram muito também já um pouco na linha desta reflexão, mas foi curioso porque eu e o Johnny, que acabámos por que fundámos os Men Talks, foi num dia que estávamos a ter uma conversa, e eu na altura estava com algumas questões, problemas na minha relação com a Marlene, e eu desabafei com o Johnny e disse: olha, foi muito bom falar contigo, depois de algumas horas ali ele a ouvir,
Foi bom falar contigo, porque normalmente não conseguimos falar com os homens sobre sentimentos e sobre estas coisas. Normalmente. Eu tenho muitas amigas com quem tenho muitas conversas, mas é muito raro poder falar com homens sobre essas questões. E nesse dia nós falámos um pouco e dissemos: é verdade, mas isto não devia ser assim. E nós somos muito da ação de, ok, isto não está bem, nós o que é que vamos fazer? E nós o que é que podemos fazer em relação a isso? E nós já participávamos em rodas de conversas, por exemplo, coisas mais relacionadas com projetos relacionados com a área das emoções. E normalmente eram sempre homens que estavam presentes, porque fomos aprofundar questões relacionadas com emoções, os homens ficam de fora, em geral. E nós, então, o que nós tínhamos de fazer era colocar homens a falar sobre sentimentos. Vamos fazer rodas só para homens. Neste sentido, que talvez só entre nós possa ser mais confortável. E nós pensámos isso, em criar os Men Talks, fazer rodas de conversas. Então, que tal se fizéssemos num bar? Uau. Desconstruir totalmente sim, homens num bar a falar sobre sentimentos. E foi assim que começou. Nós, ok, então vamos falar com amigos. Começámos a convidar alguns amigos, criámos a página, criámos um evento e apareceram 10 pessoas no primeiro dia. Assim, lembro-me de copos de vinho num bar em Lisboa. E não havia um tema, falámos só sobre, ok, porque é que se diz que os homens não choram? Porque é que nós não falamos sobre sentimentos uns com os outros? De onde é que isso vem? Pá, foi brutal o feedback daquelas pessoas que lá estiveram. Voltámos a fazer, continuávamos a ter gente e ainda mais a participar. De repente começámos a ser convidados para ir a escolas, falar sobre isso, começámos a utilizar também ferramentas que nós já tínhamos a nível de educação não formal e começámos a aplicar isso nas conversas, fazíamos dinâmicas, propor reflexões, descobrimos também comentários, depois começámos a aprofundar. E entretanto, depois do Johnny, entrou o Ricardo, o Luís e agora mais recentemente o Hugo, e são todos homens que têm este tipo de preocupação, que não se revêem nesta ideia de que os homens não choram e na masculinidade como ela é construída. E alguns deles agora estão a estudar coisas relacionadas com a igualdade de género, assim, que não era a base, e nós percebemos que estava tudo ligado. Claro. E isso vem num ponto em que eu comecei a ligar depois também com a masculinidade com a minha educação, com a parentalidade, e percebi que havia ali, ok, isto é muito mais complexo e existe uma ligação muito mais profunda do que eu inicialmente pensava. E agora o projeto, as coisas estão ligadas e para mim hoje é claro que falavas há pouco daquela questão da missão, que começou com o Ivan, agora com o Rafael, Men Talks, e para mim tem-se feito o caminho assim. Eu percebo que é isto que eu estou aqui para fazer. Essencialmente é perceber esta parte de como é que a educação dos homens influencia a sociedade da maneira como nós estamos, como nós vivemos, como é que nós podemos mudar isto através de uma educação melhor dos homens, melhorando a educação dos homens, tornando-os mais conscientes, mais cuidadores, mais afetuosos, mais responsáveis pelo cuidado, que é algo que, apesar de estar a melhorar, não é assim tão comum ainda. E perceber que isso depois está relacionado com coisas como o patriarcado, colocar o homem como um centro de tudo, não haver igualdade de oportunidades em tudo para as mulheres. E isto me parece uma coisa pequenina, que não é nada pequenino, influencia um mundo a uma escala macro. Sem dúvida. E eu depois venho da área da sociologia, eu percebo e é cada vez mais clara a importância que tem. Daí eu dizer que é importante que os homens tenham voz e digam aquilo que fazem e se mostrem, não no sentido de virem outra vez a ser o centro,
das atenções nas coisas, mas que normalizem o facto coisas, né? de eu cuidar do meu filho, de eu viver em igualdade com a De eu minha fazer as mulher, mesmas coisas de em eu fazer casa. as mesmas coisas, de eu sentir emoções, de eu estar tranquilo com isso. Claro. De eu poder jogar futebol, e adoro jogar futebol, mas ao mesmo tempo adorar ouvir músicas românticas, Exato. de adorar ser uma pessoa romântica. Não há, De te emocionares, não de me é? emocionar, não há nenhum problema nisso. E de gostar de ir treinar no ginásio, de ser muito físico, e depois quando tiver que me emocionar e chorar por causa de alguma coisa que me tocou, fazer isso e não achar que sou menos homem por causa Exato. disso. Aí é a grande questão, não é? Dessa crença, dessa educação que tem sido vindo passada, não é? De que és menos homem se fizeres determinadas coisas, és menos homem se tiveres não sei o quê, és menos homem se vestires uma cor, não sei o quê, não é? Ainda ouvimos muitos desses comentários, não é? Sei lá, um homem aparecer com uma camisola cor-de-rosa parece uma coisa estranha, não é? Então isso é muito importante, isso é mesmo muito importante. Então ainda continuam esses encontros. Sim, nós continuamos os encontros. Agora com a pandemia tornou-se um bocadinho mais complicado, presencial. Nós temos feito muitos eventos online. Agora não tanto também, porque percebemos o impacto que tem e a diferença que é a nível presencial. Claro. Começamos agora com as conversas no jardim, que temos feito nas últimas semanas, 2 em 2 semanas. Vai haver uma agora, e estamos a fazer 2 em 2 semanas em vários jardins em Lisboa. Que giro. Porque assim acabamos por também respeitar as questões relacionadas com a segurança, e tem sido também igualmente profundo as partilhas, lá está, reconhecermos no outro, percebermos os caminhos, onde é que eles tocam, onde é que se cruzam as nossas relações. Sim. Que bonito, Flávia, mesmo. Fico mesmo feliz de ouvir essa. Eu já tinha visto o teu projeto, não é? Sigo a tua página, mas ainda não tinha entendido a 100%, não é? É sempre diferente depois falar com a pessoa, e acho isso tão importante. E tu estavas a dizer há pouco parece pequeno. A mim não me parece mesmo nada pequeno, porque... E eu acredito, sabes que quando eu comecei a trabalhar no meu projeto, eu achava que ia mudar o mundo, não é? Porque nós queremos sempre fazer tudo e mudar o mundo e chegar a todas as pessoas e etc. E eu fui percebendo que na verdade tu mudas o mundo mesmo quando começas na base, e às vezes no teu círculo, não é? Seja em tua casa, porque se eu educar a minha filha ou tu o teu filho de forma diferente, ele já vai tocar num amigo de forma diferente, e o amigo vai tocar na família, e isso vai-se... Nós às vezes não temos ideia da reverberação, não é? Não sei se é assim que se diz, que vai depois acontecendo, não é? E que tu vais mudando, tu vais influenciando, vais tocando em várias pessoas, em um amigo, em não sei o quê, e depois o amigo toca no amigo. E é assim, não é? Por isso é que às vezes eu digo, basta tocares uma pessoa e a coisa já está a acontecer. É? Então, para mim é gigante. E isso é começar na base, não é? É começares a mudar essa base de educar e de perceber de onde é que vem, e a ligação, que na verdade é tudo, não é? Sim, há coisas tão básicas, utilizando aqui a tua expressão, que é na forma como os homens olham uns para os outros, como nos relacionamos e como vivemos o mundo. Sei lá, há questões que estão relacionadas com isto é um assunto incómodo para nós, que é quando se fala de violência, quando se fala de assédio, e que isso acontece, que somos nós quem fazemos, principalmente, e nós não conseguimos colocar-nos no lugar da mulher e perceber que as mulheres são mesmo violentadas e que sentem-se enojadas, sentem-se agredidas quando nós fazemos coisas que para nós em geral são muito normais. E até de homem, não é? Sim, de homem, não é? Ou os assobios, ou aquelas bocas que mandamos. E isso é muito agressivo. Nós temos os nossos grupos de WhatsApp e partilhamos coisas lá que
que achamos que são normais e que não são, que às vezes coisas relacionadas com nudez e já para não falar de coisas piores, mas nós achamos que isso é normal e às vezes quando um homem diz que mas isso não é fixe, imagina, porque é que estás a fazer isso? Achas que isso é respeitoso? Nós achamos, ok, mas este gajo é homem, tipo, porque é que estás a dizer uma coisa dessa? Isto não é normal? Tu não és normal. Mas pensemos lá de onde é que isto vem. Porque é que nós estamos a fazer aquilo? Não vale a pena pensar se for ao contrário, porque nós não sentimos da mesma maneira, né? Aquela ideia, e se fosse contigo? Não dá para pensar isso, porque senão de homem é mesmo acontecer o contrário. Mas pensemos porque é que nós partilhamos essas coisas. Nós às vezes pensamos, e se fosse a nossa irmã ou a nossa filha, ou a nossa filha, pode ajudar, não é? Sim, sei lá, se tu tivesse este tipo de atitude, tu ias gostar que a tua filha namorasse com um homem que fizesse isso, alguém assim, que se relacionasse, ias gostar que alguém, teu familiar, alguma mulher, teu querido, que fosse querida para ti, relacionasse com alguém que faz isto. Pode ser, não devia ser só por isto, mas pode ser uma forma de pensar, não é? Não sei, eu digo isto porque e eu estou à vontade para falar destas coisas, porque mais uma vez não é que seja perfeito e esteja a fazer tudo bem, eu continuo a fazer as minhas asneiras, mas estou consciente e reflito depois sobre elas, e já fiz muitas antes, e por isso é que também sou capaz de dizer que é possível mudar. É possível tu fazeres diferente e não tens que fazer, nada é permanente, não é? E não sempre é tempo de mudar. Sim, e não és tu, é aquilo que tu fazes, é uma atitude, é um comportamento. Exato. Se tu pensares de onde vem esse comportamento, podes perceber que não está assim tão certo, e é isso que eu tenho tentado fazer. E tens 2 filhos homens. E tenho 2 filhos homens, sim. Já viste? Sim. É mesmo aí essa a missão de... Sim, parece que sim. É verdade. Sim, tem sido muito claro, tem sido mesmo muito claro para mim isso, esse caminho, a importância. Que bom, Flávio, fico mesmo feliz, que projeto incrível, tenho a certeza que vai tocar aqui a muita gente e olha, começando aqui a terminar, tu disseste assim ao início que, não é, que a perguntar, que estavas um pouco nervoso mas que sabias que vinhas do coração. O que é que tu sentes que gostarias de passar com esta tua experiência, com esta tua partilha? O que é que gostarias que tocasse nas pessoas? O que é que tu gostarias de deixar? Olha, para mim, acima de tudo, é a importância do amor. Eu costumo dizer que não importa qual é a pergunta, a resposta é amor. E acho que é mesmo o amor o centro de tudo, quer seja para homens, mulheres, em relação, e quando estamos a fazer coisas, seja projetos, seja profissionalmente, seja alguma ação, nas coisas mais básicas, quando escrevemos nas redes sociais, quando falamos uns com os outros, quando nos estamos a relacionar, aquilo que nós estamos a fazer vem de um lugar de amor, vai acrescentar o outro, vai acrescentar, acrescenta-nos, nós revemos, sim. Porque se não for, não vale a pena. Mesmo quando nós estamos zangados ou revoltados com alguma coisa, eu às vezes estou chateado com alguma coisa e quando estou assim eu evito agir. Porque se eu sentir que não vem de um lugar de amor e pode influenciar outro, eu prefiro não fazer. Não quer dizer que eu não tenha o direito a sentir a raiva e a frustração, eu aceito isso. Mas se vai influenciar negativamente o outro, eu evito fazer. Então é o amor para mim. Se pudermos partir sempre de agir a partir de um lugar de amor, eu acho que isso vai transformar o mundo. E depois é pensar que nós podemos ser vulneráveis, podemos errar e
porque nada é permanente e tudo é flexível, não é? Já um bocado aquela ideia do budismo, que a única coisa que é permanente é que tudo é flexível. Então nós podemos mudar, temos oportunidade para errar e reparar o erro. Portanto, Sem dúvida. são essas duas coisas, acho. Assim. Olha, Flávio, muito obrigada por esta conversa. Muito obrigada por trazeres estes temas da educação e do homem que eu acho super importantes. E olha aí que esse projeto continua aí a florescer, porque eu acho que é mesmo muito importante. E estamos nesta fase que eu sinto mesmo que precisamos de interligar, não é? De curar estas partes, não é? Tanto o homem curar as suas partes masculinas e femininas, não é? Como nas mulheres também. Não é? Então, obrigada por isso. Obrigado, Filipe. Eu gostei muito de conversar contigo e também espero que possas continuar a trazer a luz, não é? Para que nós possamos aceitar, como dizíamos no início, esta questão de não sermos perfeitos e de estarmos sempre em trabalho e em evolução. Obrigado. Obrigada. E muitas felicidades. Para ti também. Obrigada e até já.